Então, são duas esferas distintas, igreja e Estado, mas que existe alguma coisa aqui. Eu tenho que perguntar o que é a justiça. Isso é um problema que diz respeito à razão prática, mas para poder operar retamente, a razão deve ser continuamente purificada, porque a sua cegueira ética, derivada da prevalência do interesse e do poder que a deslumbram, é um perigo nunca totalmente eliminado. Então o que acontece? Existe uma cegueira ética. É esse o papel da igreja. Acordar as pessoas da cegueira ética. Depois, uma vez que as pessoas foram convertidas, foram acordadas, houve uma metanoia, uma mudança de mentalidade, você vai lá e senta e dialoga sobre o bem comum, numa outra instituição chamada governo, chamada parlamento, chamada etc. Mas a igreja tem um papel nisso tudo, o papel dela, acordar as inteligências da cegueira ética. O problema é o seguinte, é que se nós estamos numa sociedade onde as duas ideologias dominantes é o materialismo marxista, que vê tudo um jogo de interesse e de poder, e o materialismo capitalista, onde o dinheiro e o interesse pessoal individualista é a única coisa que interessa, meu irmãozinho, nós estamos fritos. Não, mas padre, eu quero saber, a igreja é marxista ou é capitalista? Cara, se a escolha é essa, nós estamos fritos. Porque o que é que o marxista quer? Ele quer o interesse material através de uma luta de poder. Ele instaura uma luta de classes porque ele quer o poder. Já a ideologia capitalista, estou usando aqui a palavra ideologia, capitalista para ninguém confundir que é simplesmente uma coisa de livre mercado. Não, é o liberalismo, no sentido ismo da palavra. Tem o marxismo e o liberalismo. Não é? Pois bem, é uma luta de poder para quê? Para diminuir cada vez mais a interferência da sociedade, do Estado, dos outros sobre os meus interesses pessoais. Então, os dois são duas doenças. O liberalista, ele pensa o seguinte, né? Quanto mais cada um for egoísta e pensar nos seus interesses materiais privados, melhor vai funcionar a sociedade. Desculpa, isso é uma crença que não tem nada histórico que corresponda a isso. Não é assim que funciona. Historicamente não é assim que funciona. Quanto mais você pensar nos seus interesses e for egoísta, o que você vai ter aqui é a lei de Darwin. Nós vamos nos comportar como animais e esse negócio não dá certo. Do outro lado, o marxista. Que? Não, quanto mais houver a prevalência do interesse da suposta classe que o partido representa, daquela classe teórica da qual nós somos representantes, e a gente fizer uma luta de classes e lutar, magicamente, quanto mais sangue correr debaixo da mesa, né, melhor vai ficar a sociedade. Também não existe nada na história que prove. Ou seja, são duas ideologias loucas. A igreja tem que acordar essas duas loucuras. A igreja é uma instituição que tem por finalidade acordar as pessoas da cegueira ética, da prevalência de interesse e de poder que deslumbram as pessoas quando se trata de falar de governo. As pessoas ficam deslumbradas. Não interessa se o seu deslumbre é de direita ou se o seu deslumbre é de esquerda. As pessoas ficam deslumbradas. Nesse ponto, política e fé se tocam, diz Bento XVI. A fé
tem, sem dúvida, a sua natureza específica de encontro com Deus vivo. Ou seja, a fé, não vamos instrumentalizar a fé. A finalidade da igreja, a finalidade última da igreja é o encontro com Deus, é a salvação eterna, etc, etc. A finalidade da igreja não é simplesmente ficar fecundando a sociedade política. Não, 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 não. A igreja tem outra finalidade, a salvação eterna da alma. Só acontece o seguinte, existe um aspecto da atividade da igreja que tem uma repercussão social. É só isso que a gente está dizendo, né? Então, um encontro entre fé e política que nos abre novos horizontes muito para além do âmbito da própria razão. Desculpa, eu li errado. O encontro com Deus vivo, a finalidade da igreja, o encontro com Deus vivo, a salvação eterna, nos leva para além de novos, da coisa simplesmente da razão. E abre novos horizontes muito além do âmbito da própria razão. Mas, ao mesmo tempo, não é? A fé serve quase como um efeito colateral, né? Como força purificadora da própria razão. Partindo da perspectiva de Deus, a fé liberta a razão de suas cegueiras e, consequentemente, ajuda a razão a ser mais ela mesma, a ser mais racional, a ser menos louca. Por quê? Porque a razão, sem essa purificação, ela fica louca. Que é o que nós temos na sociedade atual. Ou seja, veja lá, você pega a Revolução Francesa, fecharam a Catedral Notre Dame de Paris, colocaram a deusa razão no altar principal. Isso aqui isso aconteceu. Começaram a prestar culto à razão e o que é que você teve? Loucura, o terror. Milhares e milhares de pessoas mortas na guilhotina. Foi um negócio abominável, até que finalmente alguém tinha que pôr ordem na casa e veio o Napoleão, porque o negócio ali estava... Eu não estou defendendo Napoleão não, gente, pelo amor de Deus, mas o negócio é o seguinte, são sempre esses pêndulos da história, entendeu? Os revolucionários puxam a coisa fica tão insuportável que o povo começa a rezar, pelo amor de Deus, venha um ditador sobre nós. Espinheiro, rege, governa-nos. Entendeu? Infelizmente, foi isso que aconteceu. Então, assim, mas por quê? Porque tiraram a fé da história. Você tirou a fé do tabuleiro, o negócio enlouquece. Então, a fé ajuda a razão a ser mais racional, a ser mais ela mesma. A fé consente a razão de realizar melhor a sua missão e ver mais claramente o que lhe é próprio. E é aqui que se coloca a doutrina social católica. A doutrina social da Igreja Católica não pretende conferir à Igreja, estou lendo Bento XVI, não pretende conferir à Igreja poder sobre o Estado. Não. Isso seria um clericalismo absurdo. Entende? Um clericalismo absurdo. Não é assim, os políticos não têm que vir perguntar para o padre Paulo, ou para o padre Beltrano, ou para o bispo Ciclano, ou para o Papa Fulustreco, o que é que nós temos que fazer agora? Porque nós não sabemos como governar. Gente, quem vai ter que governar são os políticos. O que a igreja quer fazer não é ter o poder sobre o Estado, nem impor àqueles que não compartilham a fé. Por quê? Porque, claro, dentro do país chamado Brasil, tem gente que não é católica. E a igreja não vive no mundo da lua, ela sabe perfeitamente disso. A igreja não quer impor a quem não tem a fé perspectivas e formas de comportamento que pertencem à igreja, propriamente dita. A igreja deseja, a sua doutrina social da igreja, deseja simplesmente contribuir para purificar a razão. É aqui que está a coisa. A igreja pode influir na sociedade atual? Pode, purificando a razão e prestar a própria ajuda para fazer com que aquilo que é justo possa aqui e agora ser reconhecido e depois também realizado. Então, se a igreja puder contribuir para purificar a razão
dos católicos, dos ateus, dos agnósticos, dos protestantes, dos muçulmanos, dos espíritas, etc. e tal. A igreja entra nisso, nesse processo. A doutrina social da igreja entra nesse diálogo. Nós somos seres humanos, cidadãos, temos uma doutrina, nós temos uma realidade histórica. Nós vemos que a intervenção da doutrina social da igreja na história da humanidade, né, fez o bem. Ah, mas eu aprendi no meu livro de história. Olha, vá ler os livros do Rodney Stark, que nem católico é, nem cristão, e ele vai te desmontar os teus preconceitos com relação à intervenção da igreja na história da humanidade, que foi enormemente mais positiva do que o seu professorzinho de história andou ensinando para você.